Nós queremos saudar a todos com a bendita paz do Senhor, mais um privilégio para nós podermos compartilhar a palavra de Deus e gostaríamos de falar acerca do poder da oração. Nós vemos que Jesus, antes de ir para o céu, ele e também do Espírito Santo descer, como uma promessa de Deus, e da igreja poder ir, alguma coisa importante aconteceu. E nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus dá uma comissão aos seus discípulos, e podemos ler na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulos 28, e também em Marcos, no capítulo 15, no capítulo 16, desculpem, versículos 15 a 20. Portanto, antes da igreja poder ir para o mundo inteiro, Jesus deu um outro mandamento, não é? Além de dar a grande comissão, ele dá um outro mandamento que nós podemos chamar do grande mandamento. Nós lemos na palavra de Deus, e vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4, diz assim: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Também ainda no versículo 8 do mesmo capítulo, em Atos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Podemos verificar que tudo começou através da oração. Muitos de nós sabem da importância da oração. Muitos já ouviram falar acerca da importância da oração, mas infelizmente são poucos aqueles que põem em prática. Portanto, acerca deste assunto de oração. Não é somente ouvirmos, mas nós também temos que pôr em prática aqui a palavra de Deus. E neste caso estamos a falar acerca do poder da oração. É bom ouvir, não é? É muito bom. E é bom ter o conhecimento acerca da oração, é bom nós termos estudos acerca da oração, mas tudo isso não fará diferença nas nossas vidas se nós não pusermos em prática, se nós não orarmos. Há muita gente que diz que tem dificuldade em orar, não sabe o que é que vão fazer. E a resposta que nós podemos dar é, se a pessoa tem dificuldade, então o que é que devemos de fazer para tirar essa situação, para que essa dificuldade saia das nossas vidas? Então, a melhor maneira, se nós temos dificuldades em orar, é começar a orar. Não há outra maneira. Nós temos que pôr em prática. E nós vamos poder ver aqui, neste pequeno estudo acerca do poder da oração, vamos ver o relacionamento, portanto, entre a evangelização do mundo e a oração. Nós estamos a ver que a oração é importante em vários aspectos da nossa vida cristã. Portanto, a oração tem poder para mudar o mundo. Lá em Marcos capítulo 16, versículos 15, o Senhor diz: Ide para todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, estamos a ver aqui que quando nós falamos de oração e o relacionamento da oração com a evangelização do mundo, nós podemos ver que, afinal de contas, tudo também tem a ver com a colheita das almas. O Senhor, quando nos manda evangelizar o mundo, é por causa das almas, não é? Então, estamos a ver que Jesus liga a oração com a colheita das almas. Lá em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 38, nós lemos o seguinte: Então disse aos discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ceifeiros para a sua seara. Então estamos a ver que a solução para a evangelização do mundo é a oração. A oração é muito importante. Se nós queremos ganhar o mundo como igreja, como cristãos, se nós queremos evangelizar o mundo, tem que ser feito através da oração também. A oração tem muito a ver com a evangelização do mundo. Então,
nós temos que orar. O próprio Senhor Jesus aqui nos fala que, portanto, a seara é grande, não é? A seara é muito grande. O mundo é grande, as nações, os povos, as almas, há muita gente habitando aqui na terra, não é verdade? Então, nós estamos a ver que é realmente, como Jesus disse, que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os obreiros, são poucos aqueles que dizem: eu quero obedecer o mandamento do Senhor, que eu quero evangelizar, que eu quero ganhar almas, não é verdade? Assim como nós, como a igreja, de uma maneira geral, não é? A igreja universal, que somos nós, os cristãos à volta do mundo, que formamos esta igreja, que somos o corpo de Cristo, então nós sabemos que a oração tem muito a ver com nós evangelizarmos o mundo. Nós temos que orar em primeiro lugar. Nós temos que orar, pedir a Deus. E o Senhor aqui, já Jesus, via na altura que os discípulos diziam que ainda falta 3 meses, não é verdade, para a colheita. Jesus disse que a seara já está pronta, não é verdade? A seara é grande. O que falta são as pessoas. O que falta são os ceifeiros. É por isso que nós vemos que Jesus pedindo oração, não é? É uma coisa rara de Jesus. E aqui o Senhor diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O próprio Jesus nos manda orar. Jesus viu a necessidade da igreja, de cada um de nós orarmos para que o Senhor envie ceifeiros, para que o Senhor envie obreiros, para que o Senhor envie pessoas que têm o coração também para as almas que estão perdidas neste mundo que nós vivemos. Então estamos a ver que a solução da evangelização do mundo é a oração. Nós estamos a ver aqui em poucas palavras acerca do poder da oração. E agora vimos que existe relacionamento entre evangelização, entre nós ganharmos o mundo e a oração. A oração tem muita importância para, se nós queremos atingir o mundo, se nós queremos ganhar as almas para o Senhor. E vamos ver também que o relacionamento entre a unidade cristã e a oração. Nós vemos na palavra de Deus, lá em Atos capítulo 4, versículos 31 e 32, eu vou ler, diz assim a palavra: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, eles estavam orando, e aqui podemos ver, no contexto aqui deste capítulo, que os discípulos foram proibidos de ensinar e de falar acerca do nome de Jesus. E até o ponto dos discípulos dizerem aos líderes religiosos: como é que vocês querem que nós não falemos de Jesus? É impossível, não é verdade? Como é que nós podemos? Nós não podemos falar. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, não tem significado nenhum nós não falarmos acerca de Jesus, porque Jesus é o cristianismo. Jesus é tudo, não é? Que o cristão tem, não é verdade? Então nós temos que falar, porque Jesus é o centro, é a parte central, é tudo o que diz respeito à vida cristã e da palavra de Deus. E então eles foram anunciar, não é? Aqueles discípulos foram anunciar os irmãos e foram dizer: temos que orar, porque o povo lá fora, portanto o mundo lá fora, quer que a gente pare de falar de Jesus, quer que a gente não pregue acerca de Jesus, nem ensine acerca de Jesus. E então a igreja orou. Então nós estamos a ver que há poder na oração e vai trazer a igreja, portanto vai trazer união na igreja. Quando nós temos uma situação difícil, é muito importante para nós, como igreja, unirmos em oração, orarmos. Não é isso que o Senhor diz já lá no Velho Testamento, não é? Lá creio que é 2 de Crônicas, capítulo 7, versículos 14, que fala acerca do povo de Deus se humilhar, o povo de Deus orar, o povo de Deus se arrepender dos seus caminhos, o povo de Deus buscar a Deus de todo o coração. Então, isto fala-nos de oração, não é? Então, estamos a ver que a solução para o mundo, a solução para as pessoas, a solução para os problemas que a gente enfrenta hoje no mundo, isto tem a ver muito não com o governo, não com os políticos, mas com a igreja, o corpo de Cristo. Porque o Senhor diz que se o meu povo, aquele povo que
conhece o Senhor, aquele povo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele povo que crê na palavra de Deus. Quando este povo se arrepende, quando este povo busca Deus de todo o coração, Deus vai mudar. Deus vai fazer algo nas nossas vidas. Ele vai até sarar a nossa terra. Ele vai sarar a nossa família quando nós oramos. Ele vai resolver os problemas difíceis e seja qual for a situação em qualquer área da nossa vida. Então estamos a ver aqui a oração importantíssimo para nós podermos de facto ver o mover de Deus, ver a solução dos nossos problemas. Então diz a palavra de Deus lá no verso 32, ainda em Atos 4, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. É isso que acontece quando a igreja ora, não é verdade? Estamos a ver aqui o relacionamento, não é verdade, entre a unidade cristã e a oração. Quando nós oramos, quando o povo de Deus ora, quando a sua igreja ora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a igreja vai se tornar cada vez mais unida. Então, nós vamos começar a ver as coisas de uma perspectiva diferente, de um ângulo diferente, e vamos ver que, afinal de contas, aqui não se trata de que isto é que é meu e eu não vou compartilhar, não se trata disso. E também o Evangelho, não é verdade, não tem nada a ver com política ou seja, qual for a ideologia, porque o Senhor não quer tirar dos ricos para dar aos pobres, não é isso que nós estamos aqui falando. Quando nós estamos unidos, quando a igreja primitiva começou a orar e eles estavam mais unidos e então começaram a compartilhar, o coração deles tornou-se um. Eles viam que a necessidade de uma pessoa também era sua e eles compartilhavam, eles se ajudavam um ao outro. Não era tirar do rico para dar ao pobre e o rico ficar sem nada. Não tem nada a ver com nacionalizações, seja de que género for. Mas aqui é a igreja unida. É a oração que vai trazer o corpo de Cristo unido. É a oração que vai trazer a igreja. É por isso que é importante, independentemente da denominação, independentemente daquilo que nós cremos, mas se a gente crê na palavra de Deus, em Jesus, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, então nós não temos problemas nenhuns em orarmos e podemos orar com certeza juntos, não é verdade? Há momentos que eu vou talvez estar no escritório com alguém de uma outra denominação e no intervalo, naquele break que a gente tem, né, do trabalho, podemos estar ali aquela meia hora orando com aquele irmão batista, orando com aquele irmão católico, orando com aquele irmão assembleano, seja do que for, se nós temos Jesus, é aí que Deus vai se mover. Quando a gente deixa de ver essas barreiras, não é verdade de denominação, mas crermos que Jesus é o mesmo, que o Pai é o mesmo, que o Espírito Santo é o mesmo, que a palavra de Deus é a mesma, então podemos de facto orar e Deus vai mudar. Deus vai mudar, não é verdade? É isso que nós vemos, o que a oração faz. Quando um país está em crise, não é verdade? A igreja ora, o povo ora. E muitas vezes, até eu tenho uma experiência também de um país em que nós podemos estar ali vivendo, não é verdade? Em que todo o povo, independentemente da religião, muçulmano, hindu, seja o que for, eles tiveram que dobrar os joelhos em oração, não é verdade? O cristão teve que dobrar, por quê? Porque estava em causa o país inteiro, estava em causa a situação e o futuro do país, e ali já não houve mais barreiras, mas todos viemos a Deus em oração, em arrependimento e dizer, Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, não é verdade? É isso que faz a oração. A oração pode mudar, não é verdade? Portanto, nós queremos que estamos orando para que o Senhor, que a gente possa ser pessoas de orar muito mais, não é verdade? E quanto mais nós orarmos, como igreja, vai haver mais união. Às vezes o problema de uma igreja local, pode haver algum problemazito ali entre irmãos, mas quando a gente ora, isso vai diminuir, não é verdade? Vai diminuir e vai enfraquecer o poder das trevas
e vai exaltar, não é verdade, o Senhor e a presença de Deus quando nós nos arrependemos e quando nós oramos, e Deus vai fazer algo tremendo. Estamos compartilhando acerca do poder da oração, não é verdade? O relacionamento da oração para nós ganharmos almas, não é verdade? Ganharmos almas ao Senhor, para o Senhor, e também o relacionamento da igreja, não é verdade? Trazendo, portanto, a união na casa do Senhor. E vamos ver aqui, para terminar, o relacionamento entre o crescimento pessoal, não é? E a oração. O crescimento do cristão e a oração. Eu creio que é uma realidade que a oração muda. A oração muda qualquer pessoa. A oração muda qualquer situação. A oração resolve os problemas mundiais. A oração resolve qualquer problema. A oração tem poder. É por isso que nós temos que vir ao Senhor e à oração. A igreja primitiva reconheceu isso. Eles viram que eles tinham que passar mais tempo na palavra e na oração. Não é? Principalmente a liderança. Eles tinham que estar mais tempo estudando a palavra, orando, enquanto que o resto da igreja tivesse outras tarefas, porque assim nós temos que dividir as tarefas. E então a tarefa da liderança era de buscar o Senhor, não que os outros não deviam de buscar, mas nós, para podermos compartilhar, nós temos que ter alguma coisa, não é? Eu quero ter a unção e eu tenho que buscar a unção para poder compartilhar. Da mesma maneira, a igreja reconheceu isso. Então, o Senhor diz lá em Atos capítulo 6, versículos 4, mas nós, isto estão os discípulos, os apóstolos falando, não é verdade, para a sua igreja, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Porque há pessoas que podem fazer certas coisas, não é verdade? Nem todos talvez podem ministrar a palavra, nem todos talvez tenham essa chamada, mas todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. E então, neste caso, os discípulos, os apóstolos, tinham que estar mais tempo, porque eles perdiam muito tempo em outras tarefas e negligenciavam aquela parte que também era muito importante para que a igreja se desenvolvesse e para que eles também pudessem desenvolver, não é? Então estamos a ver, às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, que isso é bom, é muito importante nós estarmos ocupados com as coisas de Deus, com a igreja, com as tarefas da igreja, isso é importante, mas que essas coisas não tiram o tempo que nós devemos ter com o nosso Deus. Isto quer dizer que eu vou dizer que eu estou atarefado, eu vou ter que ir à igreja fazer este trabalho, eu tenho que ir à igreja fazer isto, eu tenho que fazer aquela visita, eu tenho que ir ao hospital orar por alguém, eu tenho que ir atender os assuntos que são importantes também dos outros, mas eu não tenho tempo para estar na presença de Deus. E isso também não é saudável, não é? Então, as tarefas da própria igreja não podem tirar o tempo que nós precisamos de estar na presença de Deus. É por isso que vem aí a disciplina. A oração também vai nos levar a uma disciplina. Então, se eu tiver que acordar mais cedo para buscar a Deus em oração e receber de Deus, para eu poder compartilhar os outros, tenho que fazer isso, não é verdade? Se eu tiver que dizer que não, nesta hora não poderei fazer isto, talvez daqui a 3 horas de tempo, ou talvez a esta hora, ou amanhã poderei fazer. Por quê? Para podermos estar. Nada deve roubar a nossa comunhão com o nosso Criador, a nossa comunhão com o nosso Salvador. Então, não vamos deixar, temos que também saber as nossas prioridades, não é verdade? Não vamos ficar tão ocupados que não temos tempo de estar com aquele Deus que vai resolver, aquele Deus que vai ouvir a nossa oração. Portanto, é impossível nós podermos crescer no Senhor sem a oração. Já lá no Novo Testamento, antes do Apocalipse, em Judas, versículos 20, que nós lemos, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, como é que eu vou crescer na minha vida espiritual se eu não tiver tempo de oração? Eu tenho que orar. E nós poderíamos falar muito acerca da oração. Há muita coisa para falar acerca da oração. E o próprio Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. E aquela oração é uma oração, se a gente puder memorizar é bom, se a gente meditar, mas é uma oração para nós como um modelo de que nós
como é que nós devemos orar. Não é só recitar aquela oração, mas é um modelo para nós podermos orar, não é verdade? E ali abrange muitas áreas da vida, do nosso dia a dia. Então, vamos ao fazer estas orações da Bíblia, oração da palavra. É importante fazermos aquela oração que o apóstolo Paulo também ensinou aos Efésios, não é verdade? E muitas outras orações da palavra de Deus. Então, é impossível eu crescer espiritualmente se eu não tiver tempo em oração, se eu não buscar o Senhor do meu coração, não é verdade? Mas o principal alvo da oração, porque estamos falando acerca da oração, é o Senhor Jesus. Que no meio de tudo isto, quando nós estamos orando, que estamos aprendendo acerca da oração, Jesus tem que ser a parte central. Jesus tem que ser a coisa principal da nossa oração, não é verdade? Foi por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 10, ele diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Não é verdade? Nós temos aqui a principal razão de Paulo, falando aqui aos irmãos da cidade de Filipos, era de conhecer, não é? Por que que eu quero orar? Por que que me leva a orar? Por que que o Senhor me leva a orar? Para eu poder conhecê-lo. Porque, afinal de contas, a oração não é só eu trazer os meus pedidos, não é só eu orar porque eu tenho um problema, ou tenho uma enfermidade, ou um problema financeiro, mas a oração é porque eu preciso dele. A oração é porque eu quero conhecê-lo, não é verdade? Então, como é que eu vou conhecer alguém? Eu vou conhecer alguém, não é? Conhecer a pessoa, não é? De uma maneira mais íntima, não é? Se eu tiver relacionamento com essa pessoa, não é verdade? Se eu não tiver relacionamento com essa pessoa, eu não vou conhecer. Assim o casal vai conhecer as pessoas, a sua esposa, o seu marido, não é verdade? Vai conhecer por causa da intimidade que tem. O relacionamento que eles têm um com o outro os aproxima cada vez mais e cada vez mais vão poder conhecer um ao outro, não é verdade? As coisas que um gosta, que o outro não gosta, o defeito de um, infelizmente, o defeito do outro, mas então vão poder juntar aquilo tudo e vão poder viver de uma maneira mais balançada. E assim também nós. A oração nos leva principalmente para nós podermos conhecer o Senhor. Que neste dia de hoje que você está ouvindo este estudo aqui acerca da oração, nós gostaríamos de orar. E a oração que nós gostaríamos de fazer é exatamente naquilo que nós estamos compartilhando. Vamos orar, e eu oro para que o Senhor acenda aquele fogo na tua vida de oração, não é verdade? Para que você e a sua igreja possam ser, portanto, um canal de oração, um lugar de oração. A minha casa será chamada Casa de Oração para todas as nações. Que a tua igreja seja uma casa de oração para todas as nações, onde não há gentio, não há judeu, não há português, não há moçambicano, não há brasileiro, não há americano, mas existe um povo que se chama o povo de Deus, que ora e que tem as suas portas abertas para aqueles que precisam de oração, para aqueles que estão à procura com problemas difíceis na vida, para aqueles que estão chorando, para aqueles que não conseguem dormir, para aqueles que estão sendo amarrados pelas forças malignas, estão sendo espezinhados, a vida deles não anda bem, a vida não anda para frente, mas que a casa de Deus, que neste caso a igreja local, seja um lugar em que as portas estejam abertas. Nós lemos e vimos que no passado, na parte oriental, na civilização, praticamente os templos não tinham portas, não é verdade? Para quê? Isso significava que qualquer pessoa poderia entrar na casa de Deus. Não havia distinção de quem poderia entrar na casa de Deus. Hoje, infelizmente, pela situação que se vive no mundo inteiro, a casa de Deus está fechada a maior parte das vezes. Não é verdade? Não vou dizer que são todas, mas muitas estão fechadas. E muitas vezes a pessoa vai lá com problemas difíceis, você tem que ter ainda, fazer um apontamento para ver a pessoa que vai orar para você. É uma realidade.
Custa ouvir a verdade, mas essa é a verdade. Para você ver o pastor, tem que fazer um apontamento. A casa de Deus está com segurança. Você não pode entrar de qualquer maneira na casa de Deus, porque há segurança por causa da situação difícil. Mas a casa de Deus devia ser uma casa de oração para todas as nações, uma casa em que a casa esteja aberta para qualquer pessoa, para qualquer hora, a qualquer minuto. E eu dou graças a Deus que, por aquilo que eu conheço e vejo, há muitas igrejas que estão abertas desde manhã até ao pôr do sol, ou até mais tarde. Para quê? Para atender isso. Que bom seria se todos nós pudéssemos fazer o mesmo, atender a igreja, os homens de Deus estarem ali preparados para ouvir e atender os problemas das pessoas, porque há gente a sofrer, há gente que não sabe o que vai fazer, há gente que estão preparados para cometerem um suicídio por causa dos problemas da vida. E nós temos que estar abertos à casa de Deus, nós temos que orar, não é verdade? A tua família está esperando da tua oração, eles estão confiando na tua oração. E eles querem, o mundo geme, não é verdade? E está à espera da manifestação dos filhos de Deus. E através da oração. Portanto, que o Senhor acenda aquele fogo da oração na vida da igreja, que nós como igreja começamos a orar, mas a orar de verdade, a orar a palavra, a orar, portanto, a orar a vontade de Deus, para que Deus mude não só o mundo, não só a nação, mas mude a família, mude a igreja, mude a cada um de nós, porque quando nós começamos a orar, a primeira pessoa que vai ser transformada, que vai haver uma mudança, vai ser cada um de nós, não é verdade? É isso que acontece em nós, quando a gente começa a buscar a Deus em oração. O que é que Deus vai fazer? Ele vai mudar o teu coração, Ele vai mudar o meu coração. Que o Senhor, que a nossa oração é para que o fogo de oração se espalhe e torne-se em cada um de nós, na igreja, em cada família que representa o Senhor, que essa família, essa oração seja um estilo de vida. A oração tem que ser parte da tua vida e da minha vida. A oração não é um recurso, não é porque eu tenho este problema, agora vou orar. Mas a oração deve ser parte da minha vida. Eu vou comer, eu vou de manhã à tarde ao pôr do sol, assim como você tem o pequeno almoço, tem o almoço e tem o jantar e tem a ceia, muitos, não é verdade? Assim devemos nós orar. Felizmente há pessoas que oram, certas denominações ou religiões oram os seus, aquelas horas, né? Aqueles 3 ou 4 vezes ao dia, mas nós podemos orar 24 horas, porque você também pode orar no coração. Você agarra a palavra de Deus enquanto vai para o trabalho, enquanto está no autocarro, quando está no trem, no comboio, ou seja, como nome é que você der, esses meios de transporte, você pode estar em oração, não é verdade? Meditando na palavra, não é? Pensando na palavra de Deus, naquele versículo que você tem para o dia. Você deve fazer isso, orando, não é verdade? Que nós possamos passar mais tempo com Deus do que com as atividades da igreja. Eu não estou a dizer que as atividades da igreja não são importantes, mas que tu e eu passemos mais tempo na presença de Deus do que estar ocupado somente com as coisas que são também importantes. Tem que haver um balanço e tem que haver disciplina, não é verdade? Que nós possamos orar para a evangelização do mundo, como igreja, porque estamos orando, estamos a falar acerca da oração. Então nós temos que orar para a evangelização do mundo, porque este mandamento, não é verdade, continua. Não foi só para os discípulos, lá no tempo de Jesus, é para cada um de nós. Nós devemos de continuar a ser missionários, não é verdade? Mesmo que você não consiga sair do seu país, você pode ser um missionário lá na sua casa, naquele lugar onde você ora, ali no altar que você tem, orando, não é verdade, pelos países. Compra um mapa do mundo inteiro e você começa a orar e põe as suas mãos sobre os países, mesmo no papel. Não há problema, Deus ouve a oração.
a motivação é que conta com Deus, não é? Você não pode, hoje você tem aqui os mídias, não é verdade que a gente pode orar pelas famílias, você pode falar diretamente com o filho, com o irmão, com o primo que está longe de você, através do WhatsApp, através do Facebook e outras coisas. Então vamos usar estes meios para que nós possamos levar a palavra de Deus para o mundo inteiro, não é verdade? Vamos orar para que a igreja se torne cada vez mais unida. Eu não estou a dizer que temos que pôr toda a gente na mesma panela, não é? No mesmo pote. Não estou a dizer, estou a dizer que nós devemos orar mais, estamos mais unidos naquilo que nós conhecemos na palavra, na verdade e na presença e no Espírito Santo, nas coisas do Espírito. Estamos mais unidos. Com certeza que vai sempre haver denominação, aí não podemos fugir e ninguém pode, não vamos perder o nosso tempo em tentar mudar isso, mas você, batista, você, assembleano, juntos em oração podemos mudar o mundo, não é verdade? E vamos orar para que nós possamos crescer pessoalmente. A oração vai fazer isso. Meu Pai, nesta hora, eu quero trazer a cada pessoa que tem me ouvido neste momento, Senhor, nós estamos orando, estamos compartilhando acerca da oração. Meu Pai, que nós possamos orar para que haja união no corpo de Cristo. Nós possamos orar para que nós possamos crescer também espiritualmente. Nós possamos orar, Senhor, para que as almas sejam salvas. Senhor, a oração pode mudar a cada um de nós. Oramos, ó Pai, para que nós também possamos mudar na nossa vida. Pai, nós nos arrependemos como crentes, arrependemos como servos de Deus. Muitas vezes, Senhor, nós, Senhor, não fazemos aquilo que Tu queres, mas, Pai, está chegando o momento que nós temos que pôr as diferenças de lado e dizer, Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos como corpo de Cristo a orarmos juntos, a crermos juntos, a crer que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu querido irmão, eu quero dizer, em qualquer parte do mundo em que você está, você já ouviu falar centenas ou milhares de vezes acerca da oração, mas você talvez está num momento difícil, que você perdeu o ânimo, você perdeu aquele desejo de orar, você já não quer orar, você já não tem vontade de orar porque a situação é tão difícil e talvez alguém o feriu, ou talvez algumas coisas já aconteceram na igreja e você se desviou e deixou e já nem orar, nem ler a palavra você quer. Mas nós estamos aqui a dizer pela palavra, vamos, ora, quando começa a orar. Nós tivemos a oportunidade de visitar um casal, não é verdade? E esse casal estava mesmo fora das coisas de Deus. Eram líderes que amavam a Deus, que serviam, mas abandonaram porque aconteceu qualquer coisa. E nós tivemos este privilégio de poder visitá-los e ajudá-los. Mas graças a Deus que não foi por nós, mas foi por causa de Deus. E nós oramos, não é verdade? E isso trouxe aquele casal novamente para o rebanho. Trouxe novamente aquele casal para a casa de Deus. É uma maravilha quando isso acontece, não é verdade? Isto por quê? Por causa da oração. A oração pode muito em seus efeitos, a oração de um justo. A oração tem poder. A oração teve o poder quando nós oramos. Um grupo de jovens orou pela minha esposa que encontrava-se em coma com malária cerebral. E estava à espera da filha, do bebê, não é verdade? Já com 9 meses de gravidez. E ela estava em coma. Mas a igreja orou. Quando a igreja orou, fomos ao hospital e o médico disse que agora a sua esposa está livre do perigo, não é verdade? E nós continuamos a orar, Senhor, como é que vai ser? Como é que ela vai ter o bebê, a criança? E no dia seguinte ela teve a filha, não é verdade? A minha filha, neste caso. E com um parto normal. E nós perguntamos, por quê? Foi por causa da oração? Sim, senhora, foi por causa da oração. E quem é que estava orando? Será que estava lá o líder? Será que estava lá o pastor naquele momento? Não estava lá naquele momento, porque ele veio mais tarde, mas nós estamos ali mais cedo, tivemos a orar, não é verdade? E a igreja depois orou com o pastor